Muito bom dia, amigos e amigas da Palavra que Transforma. E que Deus tenha abençoado a cada um de vocês. Eu creio que Deus tem feito uma obra tremenda, maravilhosa, através das mensagens que nós temos postado e que nós temos pregoado nesses últimos dias. E nesse dia de hoje quero estar falando sobre Jeremias, o vaso do olheiro. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Jeremias 18, no seu versículo 1. Vai falar exatamente assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe esperava. Então veio a minha palavra do Senhor: Não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa. Nós, em primeiro lugar, precisamos entender que nós, diante do nosso Deus, somos vasos. Mas a questão é: que tipo de vaso é eu e é você? Porque existe o vaso de honra e existe o vaso de honra. Nós somos vasos de barro, vasos frágeis, mas que está sendo trabalhado na mão do olheiro, que é o nosso Deus. Mas este barro que vai ser feito, o vaso, é preciso ser trabalhado por nosso Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos entregar ao nosso Deus o controle da nossa vida, o controle de tudo que nós somos, para que este olheiro ele venha trabalhar nas nossas vidas. E tudo começa exatamente com o barro, que somos nós. Nós somos barros sem valor, nós somos barro frágil, nós somos barros seco. Mas aí, se nós pegarmos a história de olheiro, nós vamos entender de que forma Deus trabalha nas nossas vidas. O olheiro vai e pega uma terra para fazer o vaso. Lembre que existe mais de 200 tipos de terra para fazer um vaso, mas poucos é o que serve para fazer o vaso. E ali o olheiro vai pegar, vai molhar esta terra, vai colocar na prensa, vai sugar toda aquela água, vai tirar todos os ciscos, enfim, ele vai preparar aquela terra, aquele barro, exatamente para fazer o vaso. E depois começa o processo. Ele começa a bater, depois que bate muito, esse barro é levado para uma máquina para ser imprensada, e daí para frente começa o processo. E o primeiro processo é começa a fazer o barro, fazer o vaso. E este vaso, ele é feito, e o olheiro que está fazendo esse vaso, ele prepara o vaso, deixa o vaso ficar um pouco ali pronto, mas secando. Depois ele leva esse vaso para o forno. Depois esse vaso é exposto a ficar numa alta temperatura. Depois que ele passa por todo esse processo, o olheiro ele vem dar uma espancada no vaso, ele vai tirando alguns ciscos do vaso, e, enfim, é todo feito um trabalho até que esse vaso ele se torne de fato algo que tenha valor, algo que ele possa vender e adquirir
um dinheiro com a venda deste vaso. E por que Deus dá um exemplo? Que nós somos como este vaso, a ponto de ele falar para Jeremias: desce à casa do olheiro e veja o olheiro em seu serviço lá, fabricando um vaso. É a mesma coisa com nossas vidas. Quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, a nossa vida é como se fosse essa terra, este barro seco, este barro que não tem valor. Mas aí o olheiro experiente, ele vai e pega este barro e ele joga água, que simboliza o Espírito Santo, molhando a nossa vida, limpando a nossa vida. E depois de ter limpado, ele prepara, ele cessa, ele mistura, até preparar uma massa. Depois dessa massa pronta, ele deixa essa massa escoar para tirar todo o cisco, tirar todas aquelas impurezas, para aí ele começar a trabalhar. É o que Deus faz conosco. Ele nos pega, nos limpa. É por isso que muitas pessoas passam por dificuldade, passam por provações, por privações, exatamente passa por este processo. E depois que ele passa por todo esse processo, aí começa a construção da vida daquela pessoa. E aí começa aquele barro ser transformado em um objeto que é chamado de vaso e começa a ganhar forma. Mas muitas das vezes o olheiro ele não está satisfeito com aquele vaso, porque algo deu errado, ou talvez ele não gostou do formato, e você vê que o vaso é quebrado na mão do olheiro. E muitas das vezes nossas vidas diante de Deus, ela sofre este tipo de situação. Quantas vezes Deus ele nos quebra? É quando você está tudo de boa, algumas coisas parecem que está tudo dando certo, de repente vem um vendaval, ele joga no chão e você começa a clamar, começa a buscar Deus sem entender por que está passando por tudo aquilo. É exatamente o que o olheiro vai fazer. Ele destrói, ele quebra aquele vaso e ele faz um outro vaso. É o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer nos transformar e nos fazer de um novo vaso. E aí começam os processos. Este vaso, depois que o olheiro prepara tudo, ele vai para uma alta temperatura. Vê se conosco não acontece muitas das vezes isso. Quantas vezes eu e você somos submetidos a ir passar por uma prova de fogo. Passamos por uma situação difícil, que a gente chega a dizer, né? Batismo de fogo. Então, exatamente, este vaso ele vai para o forno, para uma alta temperatura. Depois é tirado este vaso de lá. Você vê que a gente também sofre isso. Passamos por esse teste de fogo, por esta prova de fogo, depois somos tirados. E fica lá no canto para ele ser resfriado. Nós passamos por essa situação. Quantas vezes nós estamos num canto que você vê que parece que todo mundo desapareceu, nem um pastor, nem seu irmão, nem sua irmã, todos lhe deixaram. Isso aconteceu com Cristo. Quando ele estava sofrendo, ele chega a gritar: Deus meu, por que me desamparaste? E às vezes a gente passamos por esse tipo de processo, sofremos também desta forma. Mas aí o processo não para. O olheiro começa ainda assim a trabalhar e ele vai ajeitando o barro, ele vai ajeitando o vaso. Depois que o vaso fica tudo pronto, você vê aquele vaso bonito, aquele vaso prontinho, e aí aquele vaso vai para ser vendido, vai ser colocado flores nele. A mesma coisa com as nossas vidas. Depois que nós passamos por todos esses processos, por todas essas etapas, nós agora vamos ser derramado dentro de nós o Espírito Santo e nós vamos se tornar um vaso lindo, um vaso cheio da presença de Deus, aquele vaso que as pessoas vão olhar e vão desejar, de tão bonito que é, que nós, que eu, que você, viemos se colocar nas mãos do nosso Deus, que é este olheiro, para que Ele venha nos refazer de novo, para que Ele venha nos cuidar de nossas vidas, para que Ele venha trabalhar nas nossas vidas. Mas muitas das vezes o vaso, depois de pronto, ele racha. E não tem como você manter um vaso rachado, porque o defeito está exposto. São pessoas que estão na presença de Deus, mas foi rachado. São pessoas que têm um trauma, que têm um problema e ela não se cura, ela não se liberta. E que ela venha se colocar nas mãos de Deus, para que Deus quebre ela de novo e venha refazer uma nova criatura.
e que Deus